Olá, pessoal. Nós estamos então dando continuidade aqui à nossa aula sobre Nossa Senhora de La Salette, a aparição da Nossa Senhora de La Salette, que aconteceu no ano de 1846. Aqueles dois pastorinhos, né? A Melanie e ao Maximino, certo? E agora nós vamos continuar a descrição da aparição que foi escrita pela própria Melanie, tá? Eu vou ler para vocês, a gente vai complementar a aula de número 11. Hoje, a aula 12, tá? Complementando a aula 11, que foi feita neste sábado. E a gente parou justamente no momento em que Nossa Senhora desaparece diante dos dois pastorinhos, tá? Agora a gente vai continuar a nossa narrativa aqui. Então, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos, então, meditar naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós para falar sobre a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, que é tão importante para todos nós, que é tão profunda, que traz tantos ensinamentos ao nosso coração. Nós pedimos que Nossa Senhora interceda por nós para que a nossa reflexão seja conforme o seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então continuar aqui com a leitura, logo em seguida, depois que os pastorinhos têm esse encontro com Nossa Senhora de La Salette, tá bom? Vamos lá? Na tarde de 19 de setembro, retiramo-nos um pouco mais cedo que de costume. Chegando na casa de meus senhores, ocupei-me em amarrar minhas vacas e em colocar tudo em ordem na estrebaria. Ainda não tinha terminado quando minha senhora veio até mim chorando e disse-me. Então, a Melanie está narrando aqui, dizendo que logo depois da aparição, ela voltou lá para o lugar onde ela cuidava das vaquinhas, voltou, colocou as vaquinhas no lugar, e então a senhora dela, ou seja, a patroa da Melanie, chega lá e fala o seguinte para ela: por que a minha filha não veio me dizer o que aconteceu na montanha? Maximin, não tendo encontrado seus senhores que ainda não tinham voltado do trabalho, tinha vindo até a casa dos meus e contara tudo o que tinha visto e ouvido. Ou seja, logo em seguida, o Maximin, ele, ao descer do monte, ele vai lá e conta tudo para a patroa da Melanie o que tinha acontecido lá no monte. A Melanie não ia contar, provavelmente, mas o Maximin, ele já tinha contado, né? Então a Melanie falou: oh, meu Deus, o menino já veio e já contou. E aí ela respondeu: eu ia contar-lhes, mas queria antes terminar meu serviço. Um pouco depois entrei na casa e minha senhora me disse: conte o que você viu. O pastor de Bruit, que era o sobrenome de Pierre Selme, senhor de Maximin, contou-me tudo, né? Aliás, ela diz assim: conte-me o que viu. O pastor de Bruit contou-me tudo. Então, ela queria agora ouvir da boca da própria Melanie aquilo que ela já estava sabendo pela boca do Maximin e pela boca do patrão do Maximin. Comecei, e mais ou menos na metade da história, meus senhores chegaram de seus campos. Minha senhora, que chorava emocionada pelo pranto e pelas ameaças de nossa terna mãe, disse: ah, vocês vão colher o trigo amanhã. Fiquem aqui e venham ouvir o que aconteceu hoje a essa criança e ao pastor de Selme. E voltando-se para mim, disse: recomece a contar tudo o que você me disse. Recomecei. Logo que terminei, meu senhor me disse: é a Santa Virgem, ou então uma grande santa que veio da parte do bom Deus, mas é como se o próprio bom Deus tivesse vindo. É preciso fazer tudo o que essa santa disse. Como você vai fazer para transmitir isso a todo o seu povo? Em seguida acrescentou, olhando para sua mãe, sua mulher e seu irmão: é preciso pensar. Depois, cada um retirou-se para seus afazeres. Então, a Melanie foi lá, contou, aí chegaram os senhores dela, que ouviram também a história, né? Então, todo mundo já estava sabendo, e eles falaram: olha, muito provavelmente quem apareceu para você foi a Virgem Maria. Depois do jantar, Maximin e seus senhores vieram à casa dos meus para contar o que Maximin tinha lhes dito e para saber o que devia ser feito. Pois, disseram, parece-nos que é a Santa Virgem que foi enviada pelo bom Deus. As palavras que ela disse indicam isso.
E ela disse que transmitissem suas palavras a todo o seu povo. Talvez seja necessário que essas crianças percorram o mundo inteiro para fazer conhecer que é preciso que todo mundo observe os mandamentos do bom Deus. Do contrário, cairão grandes males sobre nós. Depois de um momento de silêncio, meu senhor me disse, dirigindo-se a Maximin e a mim: Vocês sabem o que devem fazer, vocês sabem o que devem fazer, meus filhos? Amanhã levantem-se bem cedo, vão os dois até o senhor pároco e contem-lhe tudo o que viram e ouviram. Digam exatamente como tudo se passou. Ele dirá o que devem fazer. Em 20 de setembro, um dia depois da aparição, parti cedinho com Maximin. Chegando à paróquia, bati a porta. A criada do senhor pároco veio abrir e perguntou o que queríamos. Disse-lhe, em francês, eu que jamais tinha falado francês, queremos falar com o senhor pároco. E o que é que lhe querem dizer? Perguntou-nos. Queremos dizer-lhe, senhorita, que ontem fomos apacentar nossas vacas na montanha e, depois de ter almoçado, etc, etc, etc. Contamos-lhe uma boa parte do discurso da Santa Virgem. Então o sino da igreja soou. Era o último toque para a missa. O senhor clérigo Perrin, pároco da Salete, não sei se é Perrin ou Perrin que fala, né? Pároco da Salete, que nos tinha escutado, abriu a porta com estrondo. Ele chorava, batia no próprio peito. Disse-nos: Meus filhos, estamos perdidos. O bom Deus vai nos punir. Ah, meu Deus, foi a Santa Virgem que apareceu a vocês. E saiu para rezar a Santa Missa. Eu, Maximin e a criada nos entreolhamos. Depois Maximin me disse: Vou para a casa de meu pai em Corpes. E nos separamos. Então eles foram até o pároco para contar tudo o que havia acontecido e o pároco ouviu a conversa, que na verdade eles estavam contando ainda para a criada do pároco, a mulher que trabalhava na casa paroquial, e o padre estava atrás da porta ouvindo e de repente ele sai chorando aos prantos porque ele escutou, né, aquilo que as crianças tinham contado a respeito da mensagem de Nossa Senhora. Então ele saiu ali chorando, batendo no peito, né, arrependido dos seus pecados, obviamente, e então ele vai lá para celebrar a missa. E eles então se despedem, cada um vai para o seu canto, e continua. Não tendo recebido ordem de meus senhores para me retirar logo depois de ter falado com o senhor pároco, pensei que não faria mal em assistir à missa. Fui então para a igreja. A missa começou e depois do primeiro evangelho, o senhor pároco virou-se para o povo, começou a contar a seus paroquianos a aparição que acontecera na véspera sobre uma de suas montanhas e exortou-lhes a não mais trabalhar aos domingos. Então o pároco já na missa, naquela missa, logo em seguida, ele fala para o povo da aparição aos pastorinhos, e ele diz que o povo então não mais trabalhasse aos domingos. Ele começa já a colocar em prática o pedido de Nossa Senhora, que o povo não mais trabalhasse aos domingos. Sua voz estava entrecortada por soluços e todo o povo estava comovido. O pároco chorava contando. Olha que bonito. Depois da Santa Missa, retirei-me para a casa de meus senhores. Agora quem está contando é Melanie. O senhor Peitard, que ainda hoje acho que o chefe do corpo municipal da Salete, veio interrogar-me sobre a aparição. E depois de certificar-se da veracidade do que eu tinha dito, retirou-se convencido. Continuei a prestar serviço a meus senhores até a festa de Todos os Santos. Em seguida, fui posta como interna entre as religiosas da Providência em minha terra, Corpes. Depois continua. Agora no capítulo 6 da narrativa da Melanie. A Santíssima Virgem, ela descreve Nossa Senhora, olha que bonito. A Santíssima Virgem era muito alta e bem proporcionada. Parecia tão leve que um sopro poderia movê-la. Entretanto, estava imóvel e firme. Sua fisionomia era majestosa, imponente, mas não imponente como os senhores daqui de baixo. Ela impunha um temor respeitoso. Ao mesmo tempo que Sua Majestade impunha esse respeito mesclado de amor, atraía-nos para si. Seu olhar era doce e penetrante. Seus olhos pareciam falar com os meus, mas a conversação vinha de um profundo e vivo sentimento de amor em relação a essa beleza encantadora que me liquefazia. A doçura de seu olhar, seu ar de bondade incompreensível, fazia compreender e sentir que atraía para si e queria doar-se. Era uma expressão de amor que não pode ser exprimida com a língua da carne nem com as letras do alfabeto. As vestes da Santíssima Virgem eram de um branco prateado e muito brilhante. Não havia nelas nada de material. Eram compostas de luz e de glória.
cambiantes e cintilantes. Sobre a terra não há expressão nem comparação que se possa usar. A Santa Virgem era toda bela e toda feita de amor. Olhando-a, eu tinha vontade de fundir-me com ela. Em seus adornos, como em sua pessoa, tudo respirava a majestade, o esplendor, a magnificência de uma rainha incomparável. Era bela, branca, imaculada, cristalina, resplandecente, celeste, suave, nova como uma virgem. Parecia que a palavra amor dançava em seus lábios prateados e puríssimos. Parecia uma boa mãe, plena de bondade, de amabilidade, de amor para conosco, de compaixão, de misericórdia. A coroa de rosas que tinha na cabeça era tão bela, tão brilhante, que não é possível imaginá-la. As rosas de diversas cores não eram da terra. Era uma reunião de flores que envolviam a cabeça da Santíssima Virgem em forma de coroa. Mas as rosas modificavam-se ou mudavam de lugar. Depois, do coração de cada rosa saía uma luz tão bela que arrebatava e dava às rosas uma beleza magnífica. Da coroa de rosas elevavam-se como que ramos de ouro e uma quantidade de outras pequenas flores mescladas com brilhantes. O todo formava um belíssimo diadema que brilhava muito mais que o nosso sol da terra. A Santa Virgem tinha uma formosíssima cruz pendurada ao pescoço. Essa cruz parecia ser dourada. Digo dourada para não dizer que era uma placa de ouro, pois já vi pois já vi algumas vezes objetos dourados com diversas nuances de ouro, e eles faziam a meus olhos um efeito muito mais belo do que uma simples placa de ouro. Sobre essa bela cruz toda brilhante de luz havia um Cristo, havia Nosso Senhor, os braços estendidos na cruz. Quase nas duas extremidades da cruz, de um lado um martelo, do outro uma torquês. Então Nossa Senhora estava ali com toda essa veste bonita, dessa forma que ela está descrevendo para nós, como que ela viu Nossa Senhora, e ela está dizendo que Nossa Senhora portava um crucifixo, como você pode ver nas imagens de Nossa Senhora de La Salette, e no crucifixo Jesus estava ali pregado, e ela diz muitas vezes que Jesus crucificado parecia vivo, às vezes parece que ele falava junto com Nossa Senhora, movia sua cabeça de um lado para o outro, e num dos lados da cruz há duas coisas penduradas. Primeiro, ele tem um martelo, né? E o outro uma torquês, né? Como se fosse uma pinça, né? Então, assim, segundo a interpretação, né, dos estudiosos, dizem que o martelo representa os nossos pecados que pregam Jesus na cruz. E a turquesa, que seria um objeto para retirada dos pregos, seria os nossos sacrifícios, as nossas orações e penitências que retiram os pregos das mãos de Jesus, que consolam as suas dores, as suas chagas, né? O Cristo era da cor natural da pele, mas brilhava com grande esplendor, e a luz que saía de todo o seu corpo assemelhava-se a dardos brilhantes que me feriam o coração com desejo de fundir-me com ele. Às vezes o Cristo parecia estar morto, tinha a cabeça pendida e o corpo estava como que prostrado. Parecia que, se não estivesse preso pelos cravos que o retinham na cruz, cairia. Eu estava tomada por uma grande compaixão e queria poder bradar ao mundo inteiro seu amor desconhecido e infiltrar nas almas dos mortais o mais profundo amor e o mais vivo reconhecimento para com um Deus que não tinha nenhuma necessidade de nós para ser o que é, o que era e o que sempre será. Entretanto, ó amor incompreensível para o homem, ele se fez homem e quis morrer, sim, morrer para melhor escrever em nossas almas, em nossa memória, o louco amor que tem por nós. Ó, como sou infeliz por ser tão pobre em expressão para falar do amor, sim, do amor de nosso bom Salvador para conosco, mas por outro lado, como somos felizes em poder sentir tão bem o que não podemos exprimir. Outras vezes o Cristo parecia vivo, tinha a cabeça levantada, os olhos abertos e parecia estar na cruz por sua própria vontade. Algumas vezes também parecia falar, parecia querer mostrar que estava na cruz por nós, por seu amor por nós, para nos atrair a seu amor, pois ele tem um amor sempre novo por nós, pois seu amor do princípio e do ano 33 é sempre o mesmo de hoje e será sempre o mesmo. A Santa Virgem chorava durante quase todo o tempo em que ela me falou. Suas lágrimas caíam lentamente, uma a outra, até seus joelhos. Depois, como centelhas de luz, desapareciam. Eram brilhantes e cheias de amor. Eu queria poder consolá-la,
e que ela não mais chorasse. Parecia-me, porém, que ela tinha necessidade de mostrar suas lágrimas para melhor mostrar seu amor esquecido pelos homens. Eu queria poder lançar-me em seus braços e dizer-lhe: minha boa mãe, não choreis. Eu vou amar-vos por todos os homens da terra. Mas parecia-me que ela dizia: há tantos que não me conhecem. Eu, sei, eu estava entre a vida e a morte, vendo por um lado tanto amor, tanto desejo de ser amada, e de outro lado tanta frieza, tanta indiferença. Ó, minha mãe, mãe tão bela e tão amável, meu amor, coração de meu coração. As lágrimas de nossa mãe, de nossa terna mãe, longe de diminuir seu ar de majestade, de rainha e de senhora, pareciam, ao contrário, embelezá-la, torná-la mais amável, mais bela, mais poderosa, mais cheia de amor, mais maternal, mais encantadora. E eu queria poder beber suas lágrimas, que faziam saltar meu coração de compaixão e de amor. Ver chorar uma mãe, e uma mãe como essa, sem procurar por todos os meios imagináveis consolá-la a fim de mudar suas dores em alegria, é isto possível? Ó, mãe mais que boa, fostes formada com todas as prerrogativas de que Deus é capaz. Vós, como que esgotastes a potência de Deus, sois boa, e tão boa quanto a bondade do próprio Deus. Deus aumentou sua glória, formando-vos como sua obra-prima terrestre e celeste. A Santíssima Virgem tinha um avental amarelo. Que digo eu? Amarelo? Ela tinha um avental mais brilhante que vários sóis juntos. Não era de um tecido material, era feito de glória. E essa glória era cintilante de uma beleza magnífica. Tudo na Santíssima Virgem tocava-me fortemente e como que me transportava a adorar e a amar meu Jesus em todos os momentos da sua vida mortal. A Santíssima Virgem tinha duas correntes, uma um pouco mais larga que a outra. A mais estreita estava pendurada à cruz que mencionei acima. Essas correntes, pois é preciso dar-lhes algum nome, eram como raios de glória de um grande brilho cambiante e cintilante. Os sapatos, pois é preciso dar-lhes algum nome. Ou seja, Melanie está dizendo aqui que as vestes de Nossa Senhora, que ela viu, tudo que ela viu em Nossa Senhora, não eram da terra, né? Então ela olhava para aquilo, era uma corrente? Não era uma corrente, mas a única coisa que na Terra é parecido com aquilo é uma corrente, então ela chamou de corrente, mas segundo ela mesma, é inexprimível, né? As vestes de Nossa Senhora eram inexprimíveis, não dava para falar o que Nossa Senhora estava vestindo exatamente, porque era uma coisa, era algo que você não vê na Terra, que não existe no planeta Terra, era algo celestial, né? É da glória de Deus. Então ela diz: os sapatos, pois é preciso dar-lhes algum nome, eram brancos, mas de um branco prateado, brilhante. Havia rosas em torno deles. Essas rosas eram de uma beleza deslumbrante, e do centro de cada rosa saiu uma chama de luz belíssima e agradabilíssima de ver. Sobre os sapatos, uma fivela de ouro, não de ouro da terra, mas de um ouro do paraíso. A figura da Santíssima Virgem era por si mesma um paraíso completo. Tinha em si mesma tudo o que pode saciar, e a terra era esquecida. A Santa Virgem estava envolvida por duas luzes. A primeira luz, mais próxima da Santíssima Virgem, chegava até nós. Brilhava com um brilho muito belo e cintilante. A segunda luz estendia-se um pouco mais em torno da Bela Senhora e nós encontrávamos dentro dela. Era imóvel, quer dizer, não cintilava, mas bem mais brilhante que nosso pobre sol da terra. Ou seja, tudo em Nossa Senhora brilhava muito mais, muito mais que o sol da terra parecia um nada perto da luz que Nossa Senhora emitia. Todas essas luzes não faziam mal aos olhos e não cansavam em nada a vista. Além de todas essas luzes, de todo esse esplendor, saíam ainda grupos ou feixes de luz ou de raios de luz do corpo da Santa Virgem, de suas vestes e de tudo. A voz da Bela Senhora era doce, encantava, arrebatava, fazia bem ao coração, saciava, removia todos os obstáculos, acalmava, aliviava. Parecia-me que sempre havia querido beber essa bela voz, e meu coração parecia dançar ou querer ir ao encontro, ao seu encontro, para liquefazer-se nela. Os olhos da Santa Virgem, nossa terna mãe, não podem ser descritos por uma língua humana. Para falar deles, seria preciso ser um serafim,
Mas seria preciso usar a linguagem do próprio Deus, desse Deus que formou a Virgem Imaculada, obra-prima de sua onipotência. Os olhos da Augusta Maria pareciam milhares e milhares de vezes mais belos que os brilhantes, os diamantes e as pedras preciosas mais raras. Brilhavam como dois sóis. Eram doces como a própria doçura, claros como um espelho. Em seus olhos via-se o paraíso. Eles atraíam para ela. Parecia que ela queria doar-se e atrair. Quanto mais a olhava, mais a queria ver. Quanto mais a via, mais a amava, e amava-a com todas as minhas forças. Os olhos da bela Imaculada eram como a porta de Deus, através da qual podia-se ver tudo o que pode embriagar a alma. Quando meus olhos se encontravam com os da Mãe de Deus, experimentavam dentro de mim, de mim mesma, uma feliz revolução de amor e de protestação de amá-la e de derreter de amor. Olhando-se, nossos olhos conversavam à sua maneira, e eu amava tanto, que tinha vontade de mergulhar dentro de seus olhos, que enterneciam minha alma e pareciam atraí-la e fazê-la fundir-se com a sua. Seus olhos punham um doce estremecimento em todo o meu ser, e eu temia fazer o menor movimento que lhe pudesse ser desagradável, por pouco que fosse. Essa simples visão dos olhos da mais pura das virgens seria suficiente para ser o céu de um bem-aventurado. Seria suficiente para fazer uma alma entrar na plenitude das vontades do Altíssimo por entre todos os acontecimentos que ocorrem ao longo da vida mortal. Seria suficiente para fazer essa alma realizar contínuos atos de louvor, de agradecimento, de reparação e de expiação. Essa simples visão concentra a alma em Deus e a torna como uma morta-viva que só vê as coisas da terra, mesmo as coisas que parecem as mais sérias, como brincadeiras de criança. Ela passaria a só querer ouvir falar das coisas de Deus e do que se refere à sua glória. O pecado é o único mal que ela vê sobre a terra. Ela morreria de dor se Deus não a sustentasse. Amém. Então, esta é a narração da visão da Melanie, de como ela viu a Virgem Maria. Eu, primeira vez que eu li isso aqui, até chorei, porque é tão bonito quando você lê com calma, né? Claro que a gente está num vídeo, precisa ser um pouquinho mais rápido, mas como é bonito quando você consegue ler com calma isso. É, e o que mais me chamou a atenção nessa descrição que a Melanie faz de Nossa Senhora não é só a beleza de Nossa Senhora, mas o amor que ela sente, né? Então, fico pensando, se ela, vendo Nossa Senhora, sentiu isso, um amor que abandonava todo o mal, tudo que podia ser mal, tudo que fosse sombra nela, eu fico imaginando nós contemplarmos então Deus, vermos a face de Deus. Imagina o tamanho de Deus, o amor de Deus. Se a Melanie sentiu isso vendo uma criatura, a Virgem Maria, a mais bela das criaturas, mas vendo uma criatura, uma mãe bondosa, misericordiosa, que só de olhar nos olhos dela dá vontade de mergulhar dentro dela, de tanto carinho e amor que ela sentia. Você imagine o próprio Deus. O que é Deus? Como Deus é, na verdade? Então, isso me fez refletir muito também sobre Deus. E isso cumpre a própria missão da Virgem Maria, que é mostrar Deus para nós. Então, pensando em todo esse sentimento da Melanie, ao ver Nossa Senhora, eu penso no que a gente pode sentir se nós fôssemos capazes, isso é impossível, aqui nesta terra, de contemplar a Deus. Por isso que um ser humano, ele não pode, ele não tem como ver Deus, porque ele explodiria, ele não seria capaz de suportar a imensidão de Deus, o tamanho e o tamanho do amor de Deus. Você vê que a Melanie, ela quase explodia de amor ao ver Nossa Senhora, que está cheia da graça de Deus, cheia da glória de Deus. Mas pensem no que significa ver Deus. Pensem no que o que é o amor de Deus quando a gente contempla essa bela visão da Melanie, né? Deus é infinito em seu amor. É algo que a gente é incapaz nem mesmo de imaginar, não é? E Nossa Senhora, então, é assim que é descrita, e a mensagem começa a se espalhar. Então, o Maximin não guarda a história, ele vai, então, falar para todo mundo, e a Melanie também. Então, a história começa a se espalhar por toda parte,
E, e rapidamente, então, chega ao pároco, né, e começa a se espalhar. O padre de La Salette imediatamente se converte. Assim, ele não é que se converte, ele acredita na mensagem, começa a fazer penitência, começa a propor que se faça, então, a observância do domingo, que se obedeça aos mandamentos que Nossa Senhora tinha apontado lá, aqueles 3 que a gente falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o domingo de festas, não tomar o nome de Deus em vão. A mensagem começa a ser vivida, né? E aí, a gente sabe, mais para frente, a Melanie, ela vai então entrar para o convento, né? Ela vai ser uma consagrada, uma freira, né? E a Melanie, ela sofrerá todo tipo de perseguição que vocês possam imaginar. A Melanie, ela tem ela é tímida, mas ela tem um temperamento. Eu diria que a Melanie é uma pessoa muito determinada, né? Então, apesar de todas as intimidações pelas quais ela passou, tem toda uma história que, né, principalmente quando o Papa da época fica sabendo do que de toda essa história, o Papa Leão XIII, então, marca uma audiência com a Melanie, né? O Papa Leão XIII quer falar com ela, então ela precisa ir a Roma, ela pede autorização ao bispo, e o bispo dela, o bispo de Grenoble, que é um cara que não... ele quer abafar de toda forma a história lá de Nossa Senhora de La Salette, ele não quer que a história seja divulgada, ele quer criar a história segundo a cabeça dele, tanto que ele vai tentar distorcer, inclusive, a própria descrição da Melanie, que ela faz de Nossa Senhora, o bispo vai tentar distorcer. Por quê, pessoal? Porque, vejam, a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, ela pega muito forte na questão dos religiosos, dos padres, dos bispos, e que estão apegados ao dinheiro, os bispos, muitos maçons, pessoas que abandonaram a prática das virtudes, que levam uma vida de luxo, uma vida nos vícios. Então, isso abalou demais também muitos religiosos que resolveram, então, abafar a mensagem de Nossa Senhora. A mensagem completa de Nossa Senhora começa a ser abafada, né? Porque eles não queriam a verdade. E aí, o Papa Leão XIII, sabendo de toda a história, resolve chamar a Melanie lá para o Vaticano e ela consegue ir. Ela não queria ir com o bispo, com esse bispo de Grenoble, que é lá da diocese. Grenoble é a diocese. Ela não queria ir para lá junto com ele, porque o bispo queria então modificar a toda a história que havia sido contada pela Melanie, né? Então, ela consegue ir, ela vai com o bispo, não tem jeito, ela não consegue fugir dele. Mas aí a história é um pouco longa, não dá para a gente contar tudo aqui. Acontece que o bispo tenta, inclusive, comprá-la, né? O bispo oferece dinheiro para ela, para que ela, então, diga para o Papa o seguinte: olha, eu prometo obedecer a tudo que o meu bispo de Grenoble ele me obrigar a fazer, tudo que ele me falar, eu vou ser obediente diante do Papa, né? Jurar obediência, e ela se recusou. Ele ofereceu dinheiro, ele tentou comprá-la com dinheiro. Então, ela consegue audiência com o Papa Leão XIII, o Papa, que ela nem sabia para que o Papa tinha chamado ela lá, e aí o Papa disse: olha, eu sei que Nossa Senhora revelou para você as regras da ordem, né, uma ordem que foi fundada dos padres saletinos, né, que é de La Salette. Então foi fundada uma ordem religiosa dos padres e das irmãs também de La Salette. E aí o Papa pede para que ela então escreva para ele as regras, passe para ele as regras. Então ele fala: faz o seguinte, você vai para a sua cidade, escreva as regras e mande pelo bispo. E aí ela fala a verdade, fala: por favor, Santo Padre, não permita que o bispo interfira nisso, porque ele vai querer fazer as coisas do jeito dele. Então o Papa Leão XIII fala: não, ele não vai fazer isso. Então faz o seguinte, você vai, escreve lá na sua cidade, manda por outras pessoas. E ela diz: não, Santo Padre, porque o bispo vai ter acesso e ele vai querer modificar tudo, né? Porque o bispo queria, inclusive, modificar a própria aparência de Nossa Senhora. Ele queria distorcer não apenas as regras, mas ele queria distorcer, por exemplo, ele não queria que fosse colocada a cruz em Nossa Senhora, porque ele achava que a cruz era uma coisa que ia afastar os peregrinos, né? Porque ele estava pensando mesmo era no dinheiro.
que aqueles peregrinos podiam gerar para a diocese dele. Então, por fim, o Papa autoriza Melanie que ela vá a um convento das Irmãs Visitandinas para que ela fique lá escrevendo e que ninguém tivesse acesso a ela, que a Madre Superiora daquele convento permitisse que ela ficasse sozinha escrevendo a regra da ordem e o mais rápido possível entregasse ao Santo Padre antes de voltar para La Salette. Então ela vai e escreve a regra e ela consegue então entregar nas mãos do Santo Padre as regras como nós temos hoje, tá? Então as regras, você pode procurar na internet as regras da ordem que ela fundou, tá bom? E além disso, né, só para finalizar essa parte, né? Depois a Melanie, ela será perseguida, gente, de todas as maneiras. Os jornais da região, por causa do próprio bispo, vão começar a inventar mentiras a respeito dela, vão começar a dizer que o Papa não a recebeu, vão dizer que o Papa disse para ela que não acreditava nas aparições, começaram a inventar que a Melanie estava ficando louca. Isso, inclusive, eu vi até algumas pessoas religiosas dizendo, atualmente, dizendo que, não, porque a Melanie lá no final ela acabou ficando meio louca. Não ficou, não. Foi tudo perseguição contra ela. E aí ela tinha um diretor espiritual maravilhoso dela, que inclusive um dia descobre, olha só, ao entrar na casa dela de súbito, ele encontra a Melanie com as mãos ensanguentadas. E o pároco, então, está no livro aqui, tá? Aquela que chora, que é o livro que a gente está se baseando aqui, né? Eu já falei, aquela que chora. O pároco vai perceber que a Melanie, ela tem as chagas, ela recebeu de Jesus os estigmas, e que desde criança ela já tinha aparições, desde os 4 anos ela já tinha aparições de Jesus, e ela já via Nossa Senhora, né? Então, isso é o que foi relatado pelo próprio diretor espiritual da Melanie, que vai ser o redator depois das coisas que ela diz, né? E ele então vai dizer que ele descobre, e ela diz mesmo que Nosso Senhor permitiu a ela, uma vez diante do crucifixo, participar da sua paixão. Então ela muitas vezes ela tinha os estigmas também. Eu não sei, aí não tem detalhes. Eu não sei se era algo permanente ou isso acontecia de tempos em tempos. Mas ela também recebeu essa trasladação, né? Trasladação, não, transfixão, né? Que a gente fala. Enfim, a palavra não me veio agora. Mas ela também teve essa graça. E ela tinha diversos dons sobrenaturais, diversos dons espirituais. Foi uma mulher que viveu uma vida na santidade, né? Ela, quando entrou para o convento, ganhou o nome de Irmã Maria da Cruz, né? Uma Irmã Maria da Cruz, e, obviamente, deu a sua vida para divulgar o segredo de Nossa Senhora, realizando aquilo que Nossa Senhora havia pedido, que essa história pudesse chegar a mais e mais pessoas, que essa história pudesse chegar a todo o povo. Então, houve uma grande perseguição, uma rejeição muito grande à mensagem de La Salette. Os padres lá, saletinos, influenciados pela mentalidade mundana, já não viviam mais aquilo que era pedido, né? Então parece que você não via nem mais peregrinos quase, as pessoas não tinham mais interesse, porque além da mensagem ter sido distorcida, as pessoas não viviam mais, não levavam mais a sério aquelas mensagens, né? Então, bom, isso obviamente é uma obra maligna para que não se cumprisse, para que não se fizesse aquilo que Nossa Senhora havia pedido para os dois pastorinhos. E aí nós temos, por exemplo, gostaria de ler para vocês os segredos que Nossa Senhora revelou. Lembra que eu falei na aula passada, na primeira parte deste vídeo, que o Maximin recebeu um segredo de Nossa Senhora e depois a Melanie também recebeu um segredo de Nossa Senhora, né? E aí a gente tem aqui os segredos narrados por eles mesmos, tá? Eu vou ler aqui primeiro o segredo de Maximin. Maximin diz o seguinte, ó. Em 19 de setembro de 1846, vimos uma bela senhora. Jamais dissemos que esta dama era a Santa Virgem, mas sempre dissemos que era uma bela senhora. Eu não sei se era a Santíssima Virgem ou uma outra pessoa. Por mim, acredito hoje que era a Santa Virgem. Eis o que essa senhora me disse. E aí diz então o Maximin a mensagem de Nossa Senhora para ele, o segredo de Nossa Senhora para ele. Se meu povo continuar, o que vou lhe dizer acontecerá mais cedo. Se ele mudar um pouco, acontecerá um pouco mais tarde. A França corrompeu o universo. Um dia ela será punida.
A fé será extinta na França. 3 partes da França não praticarão mais a religião ou quase nada. A outra praticará sem praticá-la. Então, depois disso, as nações se converterão, a fé se acenderá por todos os lugares. Um grande país do norte da Europa, hoje protestante, vai se converter. Através do apoio desse país, todos os outros países do mundo vão se converter. Antes que tudo isso aconteça, grandes desastres virão na igreja e por todos os lugares. Então, depois disso, nosso Santo Pai, o Papa, será perseguido. Seu sucessor será um pontífice que surpreenderá a todos. Então, depois disso, virá uma grande paz, mas ela não durará muito tempo. Um monstro vai perturbá-la. Tudo o que eu digo para vocês acontecerá no outro século, no mais tardar nos anos 2000. Meu Santíssimo Pai, aí escreve o Maximino para o Papa, meu Santíssimo Pai, vossa santa bênção a uma de suas ovelhas. Grenoble, 3 de julho de 1851. Maximin, né, aí tem o nome dele, e ele põe entre parênteses, ela me disse para dizer isso algum tempo antes. Então, o Maximin escreve para o Papa, revelando esse segredo, né? Esse segredo que é um resumo até daquilo que foi dito na mensagem completa de Nossa Senhora. A gente pode ver, Nossa Senhora está falando aqui justamente alguns detalhes a mais, a gente pode encontrar algumas informações a mais, né? Citando o Papa, citando um sucessor do Papa, mas falando que a França vai perder a fé, né? E depois haverá um reflorescimento de paz, mas uma paz que não vai durar muito tempo no mundo. Um monstro vai perturbá-la, né? Nossa Senhora ainda ela coloca no final que isso vai acontecer no mais tardar nos anos 2000, certo? E aí vem então o segredo de Melanie. Eu não vou entrar muito na interpretação dos segredos, eu vou deixar a seu critério, né? Você que está assistindo, você vai pesquisar, vai estudar um pouquinho, para chegar aí nessas conclusões, né? Mas muita coisa que foi revelada a gente viu que aconteceu e muita coisa está acontecendo e muitas irão acontecer. Então dá depois uma estudada nessa mensagem. O segredo da Melanie. Então Nossa Senhora olha depois para Melanie e conta-lhe um segredo também. Ela vai então escrever esse segredo, que é o seguinte, ó. Segredo que me deu a Santa Virgem na montanha da Salete em 19 de setembro de 1846. O segredo. Melanie, direi para você uma coisa que não dirá para ninguém. O tempo da cólera de Deus está chegando. Aliás, o tempo da cólera de Deus é chegado. Se quando tiver dito aos povos o que lhe disse há pouco, e o que direi para você dizer ainda, se depois disso eles não se converterem, se não fizerem penitência, e se não deixarem de trabalhar nos domingos, e se continuarem a blasfemar o santo nome de Deus, em uma palavra, se a face da terra não mudar, Deus vai se vingar contra o povo ingrato e escravo do demônio. Meu filho fará brilhar seu poder. Paris, essa cidade manchada com todos os crimes, perecerá infalivelmente. Marsella será destruída em pouco tempo. Quando essas coisas acontecerem, a desordem será completa sobre a terra. O mundo vai entregar-se às suas paixões ímpias. O Papa será perseguido de todos os lados. Vão atirar nele, vão querer matá-lo, mas nada poderão. O vigário de Deus triunfará ainda esta vez. Os sacerdotes, as religiosas e os verdadeiros servos de meu filho serão perseguidos, e muitos morrerão pela fé de Jesus Cristo. Uma fome reinará ao mesmo tempo. Depois que todas essas coisas acontecerem, muitas pessoas reconhecerão a mão de Deus sobre elas, vão se converter e farão penitência por seus pecados. Um grande rei subirá ao trono e reinará durante alguns anos. A religião reflorescerá e se estenderá por toda a terra, e a fertilidade será grande. O mundo, satisfeito por não lhe faltar nada, recomeçará suas desordens, abandonará a Deus e se entregará às suas paixões criminosas. Entre os ministros de Deus e as esposas de Jesus Cristo, haverá os que se entregarão à desordem, e isto é o que acontecerá de mais terrível. Enfim, um inferno reinará sobre a terra. Será então que o anticristo nascerá de uma religiosa, mas infeliz dela. Muitas pessoas acreditarão nele, pois dirá que veio do céu. Infelizes dos que crerem nele. O tempo não está distante. Não passará 2 vezes 50 anos, ou seja, não passará 100 anos, né? Minha filha, não dirá o que acabo de lhe dizer.
Não dirá para ninguém, não dirá se vai dizê-lo algum dia, não dirá nada em relação a isto. Enfim, não dirá nada até que eu lhe diga para dizê-lo. E aí continua a Melanie, né? Rogo a nosso Santo Pai, o Papa, dar-me a sua santa bênção. Grenoble, 6 de julho de 1851. Né? Melanie, pastora da Salete. Então, a Melanie também revela o seu segredo, revela o segredo que Nossa Senhora havia dado a ela. Né? Então, ela inscreve para o Papa também o segredo que será depois revelado. Né? O segredo é muito interessante, tudo isso, né? Porque o segredo vai ficar escondido, né? E ele vai ser reencontrado. Isso aqui é muito interessante a gente falar. O segredo ficou escondido por todo esse tempo, gente. O segredo não tinha sido revelado. Os papas que vieram não haviam revelado o segredo de La Salette. Então, no ano 2000, quando os documentos do Vaticano, lá, o arquivo secreto do Vaticano foi aberto para os pesquisadores, no ano 2000, olha só onde nós chegamos. Um padre, vasculhando os documentos, encontra este manuscrito da Melanie sobre o segredo. Ele encontra, no ano 2000 ele vai encontrar. Ela escreveu no ano 1851 para o Papa. O segredo só foi encontrado no ano 2000. Certo? Então, gente, vocês veem, é aquela velha história, parece mesmo aquilo que aconteceu ao Tratado da Verdadeira Devoção, lá do São Luís Grignon de Montfort, que ficou escondido por 150 anos, mais ou menos, né? E foi encontrado por acaso por um padre. O mesmo se deu com o segredo de Nossa Senhora de La Salette, que ficou oculto por todo esse tempo, e somente no ano 2000 foi encontrado. Se foi uma obra demoníaca, talvez, pode ter sido, mas pode ter sido também para que fosse revelado para os nossos tempos, né? Por que será que tantas pessoas estão falando sobre a mensagem de Nossa Senhora de La Salette agora? Por quê? Não é? É para a gente pensar. E a mensagem é forte, a mensagem tem muito a ver com o nosso mundo e diz respeito às coisas futuras também, né? Agora, depois nós temos a regra da ordem da Mãe de Deus. Então a Melanie consegue escrever a regra da ordem, né? Eu não vou ler para vocês aqui, porque vai ficar muito comprido. No mesmo livro, nós temos o documento comprobatório que a Melanie escreve, justamente para mostrar como é que começaram a surgir as calúnias sobre ela, que é exatamente essa história dessa ida dela a Roma, né, que o bispo de Grenoble começa a persegui-la, e ele é quem vai espalhar todas as mentiras a respeito da Melanie, vai persegui-la de todas as maneiras, vai perseguir o Maximin. Olha só, é triste o que acontece com o Maximin, porque o Maximin ele entra para o seminário, né? Ele entra para o seminário, mas ele, quando entra, o pessoal quer fazer ele abafar a história. Então eles querem dizer, ó, você vai entrar aqui, mas você não vai poder contar essa história. Então ele entendeu que se ele tivesse que abafar a história de Nossa Senhora de La Salette, que seria um sinal de que ele não tinha vocação ao sacerdócio. Então o padre realmente vai dizer para ele, olha, você vai poder ficar aqui, mas você não vai poder falar do segredo, você não vai poder falar da história de La Salette. E aí ele entende que não tinha vocação e sai do seminário. Melanie não, o Maximinho é um menino muito pobre, e ele então vai morar com uma família que acaba sendo depois despejada, acaba perdendo a casa, ele vai morar na rua, e ele vai morar na rua, e enquanto ele está morando na rua, ele vai pegar uma doença, né? E aos 39 anos ele vai morrer. Ele vai morrer pobre, sem casa, sem nada, morando na rua. O pobre do Maximin, o menino que viu Nossa Senhora, que teve essa experiência mística, que deu sua vida para defender a mensagem, não ficou no seminário para defender a mensagem, ele morre aos 39 anos de uma doença por ter ido morar na rua. Olha que fim triste. E, por outro lado, a Melanie, ele vai se tornar freira, vai ficar no convento a vida inteira, até a sua morte, né? E aí, depois de um ano, vão desenterrar a Melanie para fazer lá a exumação do corpo, e ela vai estar com o corpo intacto também, mas depois, na segunda exumação, o corpo já vai ter se deteriorado, né? Somente na primeira exumação que o corpo dela estava intacto, na segunda já tinha se deteriorado, né?
Então, depois, a mensagem de La Salette, ela será reconhecida rapidamente, né? A mensagem de Nossa Senhora de La Salette será reconhecida pela igreja apenas 5 anos depois das aparições. Foi o reconhecimento mais rápido de uma aparição mariana. 5 anos depois, a igreja já estava confirmando que Nossa Senhora havia aparecido. Então, é uma aparição reconhecida pela igreja, divulgada pela igreja, né? E hoje nós temos lá em La Salette, obviamente, a Basílica, né? Inclusive, aqui tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, existe uma fonte que brotou lá no lugar onde Nossa Senhora apareceu, uma fonte também que jorra ininterruptamente água, e as pessoas, olha, 3 anos depois da aparição de Nossa Senhora e do surgimento da fonte, 3 anos depois, já se registravam pelo menos 300, quase 300 milagres de pessoas que foram curadas usando a água da fonte. Milagres comprovados, mais de 300. Então hoje essa água ela é disponibilizada para todos os peregrinos, né? As pessoas que vão visitar lá o Monte das Aparições, eles têm acesso a essa água miraculosa também. E no lugar onde Nossa Senhora, quando ela estava indo embora, ela foi subindo de costas assim, eles fizeram uma via sacra. Então você tem ali várias cruzes e todo ano eles fazem a via sacra ali no caminho que Nossa Senhora percorreu para subir aos céus novamente. Então é bem bonita a história também. Mas é isso, gente. A história de La Salette traz ainda muitas outras coisas. Nós teríamos muitas outras coisas para falar, muitos outros detalhes, muitas outras histórias, mas para que a história não fique tão longa também, né, não fique tão cansativo e tal, eu deixo a critério de vocês estudar um pouquinho mais, aprofundar esse assunto, né, se aprofundar nesse assunto e, sobretudo, ler esta obra maravilhosa aqui, Aquela que Chora, tá bom? Fica aí a indicação novamente para vocês, leiam este livro, vai ajudar muito, vocês certamente vão gostar. E eu peço desculpas aí pelos cachorros que estão latindo sem parar aqui na rua, porque eu não estou aguentando mais ouvir eles latindo, tá? O microfone deve estar captando toda. Tá bom, gente? Então é isso. Nós encerramos aqui essa história maravilhosa de La Salette. Que você se aprofunde na mensagem de Nossa Senhora, que é tão especial, que é tão profunda. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo nos ajudem a vivermos esta palavra tão profunda, esta mensagem que Nossa Senhora, a nossa mãe querida, veio do céu para nos dar, para nos lembrar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos respeitar o domingo, nós devemos fazer penitência, devemos guardar o nome de Deus que é sagrado. E que nosso Senhor e Nossa Senhora nos derrame sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, espalhe esta mensagem a mais pessoas para que outros tenham acesso a essa riqueza que o céu trouxe para nós. Deus abençoe, até a nossa próxima aula. Um abraço.